O objeto de conhecimento desta aula é a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. Portanto, nós vamos abordar a aula 5 e a aula 6, que fala sobre essa temática, mas eu não vou mostrar os mesmos exemplos, para que vocês tenham mais opções de resoluções. Vejamos esse seguinte exemplo. O diagrama representa uma transformação ABC de um gás ideal. A temperatura do gás no estado A é igual a 27 graus Celsius. Aí você tem um gráfico e observe nesse gráfico que ele mostra, então, o ponto A, o ponto B e o ponto C. No ponto A, você tem uma pressão e um volume aqui, tá? Porque o eixo das abscissas é representado pelo volume em metros cúbicos. E o eixo das ordenadas está representado pela pressão em atmosfera. Ou, se você quiser chamar, ATM. E observe que ele pede para você calcular a temperatura do gás no estado B e no estado C. Eu vou calcular para você a temperatura do gás no estado C e vou deixar para você calcular a temperatura no estado B, seguindo o mesmo raciocínio. Mas é até mais simples ainda, porque do A para o B, nós temos uma transformação conhecida, tá? Essa transformação aqui é uma transformação em que não varia a pressão. Uma transformação na qual a pressão é sempre a mesma, a gente chama de isobárica. E quando a gente tem transformação isobárica, a gente utiliza aquele Viti-Voto, né? Que é VI sobre TI igual a VO sobre TO. Então, tá simples essa transformação de A para B. De B para C, a gente tem uma isocórica. Por quê? Ou isovolumétrica, ou isométrica, como você quiser chamar. Porque aqui o volume é sempre 1, o volume é constante, não muda. Então, de B para C, a gente tem uma isocórica. Mas observe que o gás, ele passa por duas transformações. Quando ele passa por duas ou mais transformações, a gente pode trabalhar com a equação geral dos gases. Aqui é o início da transformação e aqui é o fim da transformação gasosa. E a gente sabe também que a temperatura no início da transformação gasosa é de 300 Kelvin, né? Porque a gente tem que colocar em Kelvin. Não podemos tratar gás com temperatura na unidade de graus Celsius, ok? Então, mesmo a gente sabendo que ele passa por um estágio intermediário, que é a situação B, nós podemos ir direto para as duas situações, a inicial e a final, tá? Quando a gente trabalha a equação geral dos gases, a gente pode trabalhar com pontos da transformação. Não importa se é o início e o meio, ou se é o meio e o fim, nós podemos trabalhar com qualquer transformação gasosa, utilizando essa equação geral dos gases. Qualquer transformação. Até mesmo para essa aqui que já é conhecida. Por quê? Porque presta atenção aqui, se você pegar do ponto A para o ponto B e você quiser utilizar a equação geral dos gases, você pode observar que a temperatura no ponto A é de 300 Kelvin, certo? Então, seria o ponto A aqui, 300 Kelvin. A pressão no ponto A é de 2 atm, porque olha aqui, ó, a pressão está aqui no eixo das ordenadas. Então, a pressão no ponto A é de 2 atm. O volume no ponto A é de 3 metros cúbicos. E a pressão no ponto B também é igual à do ponto A, é de 2 atm. Então, a pressão do ponto A e a pressão do ponto B se cancelam. Sobrando quem? Sobrando o volume inicial e a temperatura inicial, que são coisas que nós sabemos, que eu acabei de dizer. E sobrando do outro lado o volume final e a temperatura final. Observe que o volume final desse gás é de 1 metro cúbico. Mas a temperatura eu não sei, que é o que ele quer descobrir. E aí você vai fazer isso aí na sua casa. Eu vou resolver para você como que a gente descobre a temperatura no ponto C, tá? Então, a gente vai utilizar esses dois pontos aqui, sendo o ponto A o início da transformação e o ponto B o final da transformação. Desta forma, utilizando a equação geral dos gases, eu vou mudar esses subíndices de I
e de O para A e C, tá? Observe que eu vou substituir a pressão no ponto A, a gente conhece. O volume no ponto A também. A temperatura no ponto A, ele mencionou aqui. A pressão no ponto C também é conhecida, o volume no ponto C também é conhecido pelo gráfico. A temperatura no ponto C é o que eu quero descobrir. Substituindo os valores, observe, ó, pressão no ponto A, tá aqui, ó. Volume no ponto A, tá aqui. Pressão no ponto A foi mencionado aqui em cima. Pressão no ponto C, tá aqui, olha, vale 5, tá aqui. E volume no ponto C, tá no eixo das abscissas, tá aqui, 1. E a temperatura eu quero descobrir. Observe que tá em Kelvin a temperatura, tá? Eu vou achar, então, essa temperatura aqui também em Kelvin. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 1 dá 5, tá? Agora eu multiplico o cruzado, vai ficar 6 vezes a temperatura C, que eu quero descobrir, igual a 1.500. Aí eu passo 6 dividindo, 1.500 dividido por 6 dá 250 Kelvin. Se eu quiser transformar de Kelvin para Celsius, eu tenho que subtrair por 273, que dá menos 23 graus Celsius. Essa é a temperatura do gás na situação C, no ponto C. Você vai descobrir qual é a temperatura dele no ponto B, aí na sua casa. E a equação de Clapeyron, de onde é que ela surgiu? De acordo com as transformações gasosas, eles perceberam, então, pela equação geral dos gases, que um gás, né, submetido às condições normais de temperatura e pressão, é isso que significa o CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições normais de temperatura e pressão? É quando a pressão ela está ao nível do mar, ou seja, a 1 atm. Quando eu tenho uma pressão ao nível do mar, que eu posso também colocar em miligramas de mercúrio, que é 760, e que equivale também a 10 à quinta Pascal, e eu tenho uma temperatura a 0 graus Celsius, que equivale a 273,15 Kelvin, eu tenho, então, um gás que está nas condições normais de temperatura e pressão. Nesta situação, considerando um gás ideal, eles perceberam que se eu pegar o produto da pressão pelo volume e dividir pela temperatura, isso sempre vai dar igual a uma constante. E aí eles começaram a analisar qual era essa constante, né? E essa constante, eles perceberam que ela depende do número de mols vezes uma constante universal dos gases que eles chamaram de R. É uma constante mesmo, é um valor fixo, tá? Então, o que é um número de mols? O número de mols, ele vai ser a massa do soluto, que é o que significa esse M minúsculo, é a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, tá? Isso, você vai precisar dessa informação quando ele não te fornecer o número de mols exatos, porque geralmente ele fornece o número de mols exato. Mas quando ele não te fornecer, e ele fornecer a massa do soluto e a massa molar do soluto, às vezes ele nem fornece a massa molar, porque subentende-se que você conheça, você vai ter que utilizar essa fórmula aqui. Mas não é o caso nesse vídeo, ok? Então, observe que a massa do soluto, ela é dada em grama. E a massa molar do soluto é dada em grama dividido por mol. Se eu pegar a primeira fração e dividir pelo inverso da segunda, vai sobrar, então, o mol, né? Só o mol, porque eu vou dividir grama com grama, vai sobrar mol. E quem é um mol? O mol é 6,0,2 10 a 23 partículas. Então, são muitas partículas contidas em um recipiente. Isso é um mol. Beleza, subentendido isso, nós temos então a constante universal dos gases, dependendo do tipo de unidade de medida que você está trabalhando. Porque eu posso estar trabalhando com o volume dado em litro, né? E a pressão dada em atmosfera e a temperatura dada em Kelvin. E nós temos aqui o número de mols. Mas aí, o que muda de uma coisa para outra?
Muda aqui a pressão, aqui está em atm, aqui não está mais em atm, está em miligramas de mercúrio. Eu posso também, ao invés disso, estar trabalhando com um joule, mas aqui já é outro caso. Vocês não se preocupam com essa constante universal dos gases, porque ela sempre vai ser fornecida nas questões. Então, eles perceberam que toda vez que eu multiplico pressão vezes o volume dividido pela temperatura, eu tenho, então, o número de mols vezes a constante universal dos gases. Se você passar a temperatura que está no denominador do lado esquerdo para o outro lado, ela passa multiplicando e aí você obtém a equação de Clapeyron, que é pressão vezes o volume igual a número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, PV igual a nRT. Então, vamos para um exemplo que é muito melhor para fixar o conhecimento, né? Que volume devem ocupar 6 mols de um gás perfeito a 227 graus Celsius para exercer nas paredes do recipiente uma pressão de 12 atm, dado a constante universal dos gases, que é o R, igual a 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, aqui é por mol Kelvin, tá? Observe, então, que ele já te forneceu uma constante compatível com os dados fornecidos na questão, porque a pressão foi dada em atm e a constante também está dada em atm. Então, tá perfeito. O que está errado aqui que a gente tem que consertar antes de começar nossos cálculos? É a temperatura. Ele deu em graus Celsius. A gente sabe que tem que somar 273. 227 mais 273 dá 500 Kelvin. Tá? Então, isso aqui a gente tem que bater o olho e resolver. Mas a gente sabe que isso aqui se encaixa muito bem na equação de Clapeyron, né? Aí eu analiso os meus dados, o que eu quero e o que eu tenho em mãos para resolver essa situação. O que eu quero é o volume, né? Ele já começa com a pergunta, que volume? Que volume devem ocupar? Então, qual volume que ocupa 6 mol desse gás? É isso que eu quero saber. E aí ele me deu alguns dados. Ele me disse a pressão do gás que ele vai exercer nas paredes do recipiente, a quantidade de mols que eu tenho desse gás, a temperatura que ele está, porque ele fala aqui que ele está a 227 graus Celsius, e ele me disse aí a constante universal dos gases. Substituindo nessa fórmula aqui, a gente tem então 12 vezes o volume, que é igual a 6 vezes 0,082, vezes 500, que é a temperatura. Observe que aqui eu tenho 2 zeros à esquerda do coeficiente e aqui eu tenho 2 zeros à direita do principal coeficiente. Se eu tenho isso multiplicando, eu posso cancelar esses 2 zeros à esquerda com 2 zeros à direita. Lembrando que essa vírgula vai ter que passar 2 casas aqui, porque eu cancelei 2 zeros. Então, vai ficar desse jeito, ó, passou 2 casas. E o 5 desce, tá? E quanto é que é 6 vezes 5? É 30. Eu passo 12 dividindo e fica desse jeito. Agora, 30 vezes 8,2 dá 246. E 246 dividido por 12 dá 20 litros e meio. Esse é a quantidade de volume que vai ser ocupado pelo gás. Um gás que tem 6 mols. E nós ficamos por aqui.